E agora nós vamos trazendo o Brito, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Taquara, que nos traz informações sobre a questão sindical, sobre o produtor rural. Brito é o nosso próximo convidado. Gente, nós estamos conversando pelo blog do Mazzuti com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Taquara, com extensão territorial em Parobé, João Carlos Brito. Brito, estamos em plena pandemia, muita coisa fechada, muita coisa não está funcionando, e o sindicato tem sofrido com essa pandemia? Boa tarde, Mazzuti. Boa tarde a todos os ouvintes. Pois é, Mazzuti. Quem é que não está sofrendo com essa pandemia, né? Essa pandemia aí está judiando todo mundo, né? E nós, sindicalistas, também sofrendo bastante, pois estamos trabalhando aos poucos, né? Porque a equipe não está completa, não podemos estar prestando aquele serviço que a gente sempre presta para o nosso associado e para os agricultores. Mas está bastante difícil, sim. E qual é a dificuldade maior que enfrenta o sindicato hoje? Hoje é o atendimento ao público, né? O atendimento é restrito e o nosso público, uma boa parte do nosso público são pessoas acima de 60 anos, e essas pessoas estão orientadas a não se deslocar para a cidade, não sair de casa, né? E com isso fica difícil o nosso atendimento, né? As pessoas, quando chegam na cidade, eu tenho que atender um de cada vez, então dificulta bastante o nosso trabalho para fazer o atendimento ao agricultor. E a questão, além do atendimento ao público, a questão de dinheiro para investimento, as pessoas também têm sofrido com isso, porque nós tivemos aí uma estiagem muito grande, né, Brito? Exatamente, Mazzuti. Pois é, não bastava, né, aquela grande seca que deu aí me entra a pandemia para terminar com o resto, né? Então, muito difícil para o nosso agricultor, porque a produção foi mínima, né? E aí, agora, entrando o inverno, precisando de pastagem para tratar os animais, não se tem porque não produziu, né? A perca na produção de milho foi muito grande, do soja, a cana, e aí chega nesse período que nós precisamos de trato para os animais, não tem. E as rações muito caras, né? Porque como a produção foi baixa, é claro que os preços subiram bastante. E aí, com isso, fica caro o trato para tratar os animais, né? Fica cada vez mais difícil. E o agricultor tem um retorno mínimo, né? 1 litro de leite hoje, quanto é que tá faturando o agricultor na venda in natura? Pois é, Mazzuti. Um tempo atrás a gente produzia 4 litros de leite para conseguir beber uma meio litro de água mineral quando vai para a cidade, né? E agora, só para você ter uma ideia, o produtor está recebendo em torno de R$1, R$1,10. Tem empresas que pagam até R$1,20 o litro. E o que se faz com isso, né? Sendo que o trato para os animais, os medicamentos, isso é tudo baseado em dólar. Isso subiu e bastante. Você sabe que o dólar está nas nuvens, né? E nós pagando mais caro pelos suprimentos e o leite baixando. Então, cada vez mais difícil de se produzir 1 litro de leite, né? Apesar de que na nossa região, que já foi a maior bacia leiteira do estado, hoje sobrou muito poucos produtores, né? E aqueles que estão produzindo estão sentindo muito. Por quanto tempo eles vão se manter? Bom, fica até difícil da gente dizer, né? Qual é o papel do sindicato nessa questão toda? A gente trabalha como um elo de ligação entre o produtor e os órgãos governamentais, né? E a luta aí é muito grande para tentar amenizar isso, né? Só que, ultimamente, a gente não tem tido muito êxito, não. Porque a gente depende de situações aí, né? Como, por exemplo, agora se conseguiu um Pronaf emergencial, né, por causa da seca. Só que Taquara ficou fora dele, porque o decreto de calamidade saiu depois do dia 9 de abril. E com isso, o município de Taquara ficou fora. Então, o nosso agricultor não pode buscar esse Pronaf emergencial por causa que o decreto não saiu num tempo hábil. E aí, com isso, cada vez mais complicado, né?
Brito, presidente do sindicato, qual é a característica na nossa região em termos de plantação? O que o pessoal cultiva, o que o pessoal planta? Pois é, no nosso município, a nossa região aqui, são pequenas propriedades, né, Mazzucchi? Então, nós temos as propriedades um pouco maiores que plantam arroz, por exemplo. Bastante reflorestamento, né? Como é que é, Mazzucchi? Arroz lá pro lado de Cachoeira Grande, Olhos d'Água, por ali? Isso, exatamente. Aquela região baixa ali, né, na costa do Rio dos Sinos, aquela região ali, nós temos aí no município 880 hectares com outorga d'água para se produzir arroz. Fora disso, a nossa produção, ela está muito ligada aí à plantação, né, de eucalipto, pinos e acácia, onde se tira muita lenha e se faz carvão. Fora disso, o gado de corte. O gado de corte é bastante forte, mas todos em pequenas propriedades, né? Alguns confinamentos, que não são muitos, e os hortifrutis, né? Que boa parte do nosso município ainda planta hortifrutis para comercializar no nosso município e alguma coisa indo para a Ceasa, mas muito pouco ainda. Bom, e os sindicatos, depois que foram feitas as modificações em termos de governo federal, na questão da contribuição sindical, têm sofrido muito com isso? Se nós considerar o geral, tem sofrido bastante, sim. Não é bem o caso do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, porque a fonte de renda, a fonte de arrecadação, que é a contribuição sindical, é mínima para nós. Então, com isso, a gente não sofreu muito. Claro que deixa de arrecadar uma certa quantia, né? Mas ainda não é tão considerável como em outras categorias aí que viviam basicamente da contribuição sindical. Então, o governo federal, quando saiu foi retirado essa contribuição sindical, não atingiu em cheio o Sindicato de Trabalhadores Rurais. Bom, e o sindicato, ele sobrevive de que maneira hoje? O sindicato, especialmente o sindicato que tu comanda, a tua diretoria, da venda de produtos agrícolas, medicinais para o gado. Como é que sobrevive o sindicato? Porque não é fácil manter preço e manter uma estrutura como tem o sindicato hoje, né, Brito? Exatamente, Mazzucchi. Olha só, começa pelo associado, né? A nossa categoria está muito envelhecida, né? As pessoas, a idade vai ficando avançada e o jovem não fica no campo, não fica nas propriedades produzindo. Então, com isso, a nossa categoria, o nosso associado está envelhecendo. Então, de mensalidades, a arrecadação é muito pequena. Mas agora a gente está fechando, agora no próximo mês aí, 11 anos que nós começamos uma loja agropecuária e uma farmácia veterinária. E isso tem sido a sustentação para nós mantermos o sindicato de portas abertas. Porque se não fosse essa comercialização de insumos, sementes, com certeza estaria muito difícil de nos manter uma estrutura como a gente tem de portas abertas. A despesa é bastante grande e a arrecadação é muito pequena. Em termos de município, existe algum incentivo para o agricultor no município de Taquara? Pois é, a gente sempre luta por melhorias, né? Não temos uma Secretaria de Agricultura em Taquara, né? Sendo o tamanho que é o município, né, Brito? Infelizmente, né, Mazzucchi? Infelizmente, na hora das campanhas, os prefeitos prometem, né? E é o caso do atual governo que prometeu para o nosso agricultor que no governo dele nós teríamos uma Secretaria de Agricultura e até agora, terminando o mandato, 2 mandatos, e até hoje não teve a Secretaria de Agricultura. E não vai ter, né? Então, no futuro, talvez, uma próxima gestão, a gente consiga. Porque para buscar recursos, quando a gente pensa em buscar recursos, nós precisamos de uma secretaria. E não basta ter uma secretaria, mas tem que ter alguém comandando essa secretaria que realmente conheça o nosso meio, conheça a nossa área, né? Não adianta se criar uma secretaria e colocar um secretário lá só porque ele foi candidato a vereador, não se elegeu, para ter um cargo lá. Nós precisamos de profissionais da área, que conheçam a nossa área e que saibam onde buscar recursos. Pouco adianta a gente fazer o esforço que a gente faz. Tu vê agora, 2019, a gente buscou, eu juntamente com o sindicato, né, nós buscamos, através de um deputado federal aí, buscamos uma emenda parlamentar para um trator para a nossa patrulha agrícola. Mas, qual é o deputado? Pode dizer o nome aí. O deputado Heitor Chu. O deputado Heitor Chu é o deputado que a gente sempre fala o nome dele, porque ele é um agricultor familiar eleito pelo movimento sindical.
Ele é um pequeno agricultor lá do município de Santa Cruz do Sul, foi presidente do sindicato, foi presidente da FETAG, e aí depois foi deputado estadual e hoje é deputado federal. Então, é um cara que trabalha para a agricultura familiar. É a segunda emenda parlamentar que a gente consegue em pouco tempo aí, através do deputado, e traz para o nosso município. Brito, em termos de pandemia, agricultura, além dessa questão do atendimento lá no sindicato, a questão de produtividade, a questão da venda de produtos do agricultor para as pessoas também prejudicou? Prejudicou bastante também, Mazzucchi. Olha, grande parte da nossa produção, ela é comercializada para alimentação escolar, a merenda escolar, né? E as escolas estão, esse ano, não voltaram à aula ainda, né? E acho que tem duas classes, né? Desculpa eu te cortar, já te cortando aí, Brito, mas essa questão da merenda escolar, e uma questão que quase ninguém fala, o pessoal que faz o transporte escolar, né, tia? Também está passando uma dificuldade imensa, né? Exatamente, são pessoas que não trabalharam esse ano ainda, né? E tu vê, nós estamos na metade do ano. E a previsão é de essas escolas não voltarem a funcionar tão cedo. E aí, com isso, onde é que foi toda aquela alimentação que foi produzida para as escolas? O agricultor acaba perdendo. E essa mercadoria que ele acaba perdendo não é só o recurso que ele deixa de ganhar, mas e todo o dinheiro que ele teve que investir na compra de insumos, na compra de sementes, na compra de muda, pagamento de mão de obra, e isso acaba tendo que colocar tudo fora ou vender muito baratinho quando consegue vender, e muitas vezes acaba sendo descartado. E muita gente passando necessidade, né, Mazzucchi? É isso que me indigna às vezes, é que em alguns momentos a categoria tem que descartar os produtos, porque não pode nem sequer doar. Como é que vai fazer o transporte? Já está perdendo com a produção, aí vai ter que colocar um transporte, pagar um frete ainda para sair e distribuir gratuitamente? Não tá difícil, né? Porque além da seca, que já foi difícil a produção, aí mais essa pandemia. Aí então agora abalou muito a categoria do trabalhador e da trabalhadora rural. Brito, para um futuro próximo, qual é a expectativa do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Taquara com exceção territorial em Parobé? Pois é, Mazzucchi, a nossa expectativa é de que as coisas mudem, né? E para que essas mudanças aconteçam, nós temos que começar que essa pandemia passe. E a partir daí, nós temos condições de trabalhar de uma forma de produzirmos o nosso alimento, né? E colocar na mesa do povo. Só que para isso acontecer, o povo precisa ter emprego, precisa estar trabalhando, né? Porque não adianta a gente produzir se o povo não tem dinheiro para comprar. Como é que vai ser isso? A agricultura familiar produzir e doar isso, não pode. Então, precisa que o povo tenha emprego, tenha dinheiro que possa comprar essa alimentação. Aí, nós todos vamos ganhar, né? E nós, no campo, nós trabalhamos com um lema, né? Porque se o agricultor não planta, a cidade não almoça e não janta. Se nós tiver produção, o pessoal da cidade vai comer. E se não, o que vão fazer? Brito, e a questão política? Toda vez que se aproxima uma eleição, o pessoal lança o Brito a alguma coisa aí. Tu pretende seguir uma carreira política? Tu que já está chegando quase à minha idade, aos 50 anos? Não. Não, Mazzucchi. Não. Carreira política hoje não estão nos meus planos. Todos os anos aí a gente tem um certo assédio por partidos políticos e pessoas que acham que o Brito deve concorrer a um cargo político. Mas não, ainda não. Muito cedo ainda, estou muito novo para isso. Eu acho que tem que ter mais alguns anos de experiência aí para ser um político diferente, né? Um político que vai realmente fazer acontecer. Não só para ter um cargo lá e ter um salário, mas não mostrar pelo que vem. Então, eu acho que isso não é o meu estilo e por isso é que eu não concorro a nenhum cargo público. Brito, tu já fizeste parte de uma grande festa em Taquara, como organizador, juntamente com meu querido amigo Paulo Leonel da Rosa, que foi a Expo Campo, que é algo que sumiu do mapa. Como é que tu vê isso? Não te dá uma dorzinha no coração? Pois é, mas eu disse isso naquele tempo, né? Eu lembro que lá no estúdio da rádio tu me dizia assim, ó, Brito, o que tá acontecendo? Tá branqueando tua barba? Bah, rapaz, acho que foi a Expo Campo que aquele cal que nós usávamos para pintar aquelas grades lá acabou respingando no meu rosto, né? E branqueou minha barba. Só para relembrar, a Expo Campo, quando o Brito e o Paulo Leonel, que era o presidente da Cotal, fizeram, eles deram um peitaço, que tiraram lá da sede campestre, fizeram ali na Associação dos Motoristas, onde dizia
todo mundo dizia que não ia dar certo e quem não dizia, torcia. É verdade, é verdade. Mas infelizmente, Taquara, às vezes, Mazzotti, eu me pergunto, eu não sou natural de Taquara, tá? Já tenho um título de cidadão taquarense, mas nasci em outro município, fui criado em outra região e acabei voltando e adotando Taquara para me viver. E às vezes eu me pergunto o que eu vim fazer em Taquara. Pô, é difícil de se trabalhar em Taquara, gente. É uma puxação de tapete, é apunhalada pelas costas. Olha, é muito difícil de se fazer alguma coisa. Quando alguém tenta fazer um bom trabalho, é puxado o tapete, é tirado do ar, ele simplesmente não se deixa as coisas acontecer. E que nem tu falaste bem, quando nós criamos a ATEAGRO, Associação Taquarense de Eventos Agropecuários, nós tínhamos um grupo, eu fui o presidente, o Paulo Leonel, então, foi meu braço direito, né, porque é nós que corremos atrás e montamos e organizamos a Expocampo fora da administração municipal, né? Foi tão difícil que nós tentamos conseguir pessoas voluntárias para nos ajudar. E tu sabe que esse povo não existe, Taquara, porque nós fomos para a rádio, tu estava lá nos microfones da rádio, tu abriu espaço para nós, e nós tentamos fazer, nós estávamos doando o nosso trabalho, e tentamos voluntários, e foi muito difícil. Foram pouquíssimas as pessoas que apareceram, e foram lá 1 hora, 2, meio-dia, e desapareceram. Então, olha, é muito difícil fazer um trabalho em Taquara. Muito difícil mesmo. Mas falando da Expocampo, a Expocampo naquela época já nós debatia isso. Até quando é válido uma Expocampo no município de Taquara? Naquela época, já lá em 1900 e alguma coisa, né, a gente dizia, pô, mas uma Expocampo, para nós fazer uma Expocampo, para nós manter o ranking do gado holandês, do gado Jersey, nós tínhamos que buscar animais em outros municípios, porque Taquara não tinha mais. E aí, de lá para cá, cada vez menos produtores de leite. E a Expocampo, ela era ligada diretamente ao gado leiteiro, né? E aí, só que isso praticamente terminou em Taquara. Então, hoje, a gente tem visto aí algumas Expocampo, que se usa o nome de Expocampo, mas exposição taquarense, muito pouco, né? Então, isso é uma coisa que já foi, né? Como Taquara, tanta coisa que já teve, né? Lá tinha, né? E hoje não tem mais. Bom, complicado Brito, isso, né, mas como presidente do sindicato, final de semana é tranquilo, é de folga, não tem trabalho, né, Brito? Exatamente. Pois é, mas você me conhece e você me vê aí. Quem não sabe, o Brito, juntamente com a sua família, né, e mais alguns colaboradores, tem uma plantação de moranguinhos aqui no Rio da Ilha, né, mas eu vejo o trabalho do dia a dia para colher aquela fruta linda, maravilhosa, né, que muitas vezes o comprador quer botar preço, mas não sabe o trabalho todo que dá, né, Brito? Exatamente, o trabalho, o investimento que se tem até chegar e conseguir produzir, né? Mas graças a Deus nós temos um produto de excelente qualidade e não sobra, né? Mas o Tito é testemunha disso, que a gente não vence os pedidos, né? As pessoas querem comprar mais do que a gente consegue produzir. Mas, exatamente, a gente não coloca adubo químico, a gente não coloca venenos, nada, é tudo natural. E por isso que o nosso morango é diferenciado, tem um sabor diferenciado, né? E quem prova dele quer comprar sempre, né, Mazzotti? Com certeza. Brito, para encerrar, cada chapéu que tem aí atrás de ti é um país que tu visitou, né? Bah, é verdade, mas eu não tinha percebido que tá ali, ó, olha só ali, ó, começa lá, ó. E aqui tá só uma parte deles, né? São mais de 60 chapéus que tem aí, e com certeza... Um país diferente, né? Não diria um país, mas um estado, sim. Tem alguma coisa, tem chapéu do Uruguai, tem chapéu da Argentina, tem chapéu do Paraguai e o resto do Brasil, mas o Brasil, sim. Em várias regiões que eu já visitei do Brasil aí, eu acabo trazendo um chapéu. E, inclusive, Mazzotti, está testemunha disso, eu tenho trazido alguns chapéus para alguns amigos meus, né? É verdade. Com certeza. É verdade. Então, eu gosto de usar de chapéu, né? No meu trabalho, até que nem sempre eu estou de chapéu, mas eu gosto de chapéu, tenho vários chapéus e coleciono porque gosto. E ainda quero encher essa parede aí, né? Com certeza. Brito, muito obrigado pelo bate-papo aí, né, com os ouvintes. O sindicato fica onde e atende qual é o público? É só associado ou público em geral? Tem alguma vantagem para quem é sócio em termos de parte médica, odontológica, colchões?
Então, aproveita o merchandise aí. Exato, né, Mazotti? Precisamos vender uns colchão, né? O pessoal que tem problema de coluna aí, um colchão ortopédico. Nós representamos a Vida Leve Colchões, então a gente tem uma franquia da fábrica e temos esse produto para oferecer, né, Mazotti? Essa é uma conversa assim mais longa, né, que a gente tem que ter no TED a TED aí, né, para nós conversar, mas a gente tem, e as pessoas que tiverem interesse podem me procurar lá no sindicato e a gente pode fazer esse trabalho. Mas vamos falar um pouquinho do sindicato. Bom, o sindicato, hoje, ele está na rua 17 de junho, número 2428, prédio próprio, ali em frente ao posto de saúde 24 horas. Nós temos duas frentes, né? A frente da 17 de junho e a frente da Marechal Floriano. O nosso acesso hoje está pela 17 de junho, com projetos aí de mudar da nossa frente virar para Marechal Floriano. Mas isso é uma surpresa que virá logo em seguida aí, e aí com certeza nós vamos estar conversando e apresentando esse nosso projeto, né? Isso é coisa para daqui mais uns dias. E nós estamos lá, então, atendendo a todo o nosso associado, a todos os agricultores. O nosso associado, ele tem atendimento médico, atendimento odontológico, departamento jurídico e a loja agropecuária. Uma loja agropecuária onde você encontra de tudo, desde o pequeno animal, da linha pet, até os grandes animais. O nosso mais forte mesmo são os grandes animais, né? Falamos de frango, da galinha, do porco, do gado, do búfalo, mas não podemos esquecer dos cachorrinhos e dos gatinhos, né? Que hoje é o xodó, né? Então a gente tem lá uma farmácia veterinária onde nós temos medicamentos para todos os animais, né? E toda a linha de alimentação. Então isso o sindicato tem para ajudar a todos os produtores, principalmente o produtor rural, principalmente o nosso associado, fornecendo para ele alimentação para os seus animais e medicamentos. Então, agora, durante essa pandemia, a gente não parou, a gente não fechou um único dia, nós sempre tínhamos um atendimento, né, um plantão lá, e continuamos atendendo. Então, claro que a gente tem que atender um de cada vez, né, às vezes o pessoal tem que esperar um pouco na rua, mas estamos lá para atender. Onde temos também hoje, o pessoal está retirando lá no sindicato as contas de luz que vêm para o interior, a RGE deixou com nós lá para fazer essa distribuição. Então, é um trabalho que a gente está fazendo também, ajudando as pessoas, porque a RGE está com o escritório fechado, aonde eles tinham o posto de arrecadar, de distribuição, não puderam mais continuar, eles não tinham aonde colocar as contas de luz do nosso povo do interior. Então, o sindicato fez uma parceria com a RGE e estamos lá gratuitamente distribuindo as contas para todos os moradores do interior. Muito bem, Brito, obrigado pela presença nesta terça-feira aqui com a gente no blog do Mazzotti. Um grande abraço e a gente se vê por aí. Com certeza, Mazzotti. Um grande abraço para ti e para todos os seus ouvintes aí. Estamos sempre à disposição. Só nos chamar que nós pintamos na tela da Mazzotti. Tá bom. Um abraço, Mazzotti. João Carlos Brito com a gente. Obrigado, João Carlos Brito. E nós voltamos em seguida.